Chico Pé de Pato, ele era considerado justiceiro, e se ele fazia justiça com as próprias mãos, digamos que é porque algo na época não era feito. É claro que quando havia criminalidade preocupante e aparecia alguém que justiciava, né? Claro que o sujeito que era atingido por essa criminalidade acabava apoiando, né? Diferentemente dos dias atuais, né? Nos dias atuais as pessoas não têm muito apreço por aqueles que se rotulam ou que se comportam como justiceiros, né? Existem personagens que parecem nascer do atrito entre duas forças. De um lado, a sensação coletiva de abandono, do outro, o desejo íntimo de vingança. Na São Paulo dos anos 1980, uma metrópole inflada por fluxos migratórios, violência urbana e um Estado incapaz de responder com rapidez, esse atrito ganhou um nome e rosto. Francisco Vital da Silva, baiano de origem humilde, ficou conhecido como Chico Pé de Pato. Para uma parte da população, ele foi o símbolo de justiça quando ninguém mais aparecia. Para outra, um assassino que assumiu para si o papel da polícia, juiz e carrasco. O que a história nos mostra, décadas depois, é um percurso cheio de contradições, aplausos, silêncios e sangue. Francisco Vital da Silva, ele nasceu em Campo Alegre de Lourdes, no sertão da Bahia, em 1942. Como tantos nordestinos daquela geração, ele migrou para São Paulo na esperança de trabalho e de um futuro mais previsível para a família. Acabou se fixando na Zona Leste, sobretudo no Itaim Paulista, primeiro como pedreiro, em seguida tentou empreender. Abriu um bar de bairro, um ponto de encontro modesto onde a rotina de clientes, contas e reposição de mercadorias parecia desenhar uma vida possível. O apelido, Pé de Pato, segundo versões populares, teria nascido do jeito de andar, pés abertos, como quem carrega uma velha lesão de trabalho. Nessa fase, ainda era apenas o seu Francisco, um homem tentando sobreviver numa cidade que não perdoa vacilos. Mas o bar ficava numa região então marcada por assaltos frequentes, vandalismo e ameaças. O que começou como incômodo virou pavor. A casa de Francisco foi invadida e sua esposa e filha, de 16 anos, foram violentadas. A violência atravessou a porta de casa e dilacerou a crença, já frágil, de que a resposta viria pelo caminho formal. Na boca do povo, consolidou-se a ideia de que, quando ninguém chegava, Chico chegava. Ele foi lá, cidadão comum, normal, um pai de família, comerciante na época, não é? Se queixar que ele não estava conseguindo trabalhar na birosquinha que ele mantinha lá no Jardim das Oliveiras, no Itaim Paulista. Mas por que você não está conseguindo trabalhar? Os bandidos não me deixam trabalhar. E eu vou na delegacia, lá no 50º distrito, eu reclamo, eles não dão pelota, mandam eu me virar, que não tem condição de atender todo mundo. Foi pedir socorro pro delegado, o delegado viu da cara dele e até incentivou, falou, olha, se fosse comigo eu não deixava, eu ia pra cima. A partir dali, o seu Francisco se converteu em um personagem, chapéu, sobretudo, armas sob casaco e uma postura que misturava frieza com método. Não é à toa que nas comparações mais simplistas, o seu nome tenha sido aproximado do Justiceiro dos quadrinhos da Marvel, com uma diferença crucial. Aqui era real, aqui era o Brasil. As primeiras reações de Francisco foram defensivas. Ele se armou, passou a repelir agressões no bar, afastou quem ameaçava clientes e família. Em pouco tempo, a defesa virou ofensiva. Circulavam relatos de que Chico saía à caça noturna dos homens que teriam atacado as duas mulheres. Depois a lista, sempre imprecisa, teria se ampliado a ladrões, extorsionários, estupradores que agiam nas quebradas. O número de mortes atribuídas a ele varia de fonte para fonte. Fala-se em dezenas, há registros jornalísticos e listagens de documentários, filmografias que mencionam 50 ou mais. Em peças promocionais e memórias de repórteres da época, aparecem cifras bem acima disso, sempre carregadas de rumor e sem comprovação pericial pública consolidada. O ponto importante é outro. A lenda se alimentava da repetição. A cada novo corpo encontrado, reforça o mito do justiceiro, que fazia o trabalho que a polícia não fazia.
A imprensa popular da época, com destaque para o Notícias Populares, percebeu nessa narrativa um filão editorial. Manchetes, crônicas policiais e programas de rádio formavam um ecossistema em que Chico foi, aos poucos, de personagem local a símbolo urbano. O radialista Afanásio, então campeão de audiência com Patrulha da Cidade, aparece como figura-chave nesse processo. Era a voz que amplificava em rede a história de um homem aplaudido por matar bandidos, e que, mais tarde, teria papel direto no desfecho da sua trajetória. Do ponto de vista social, o apoio a Chico tinha lógica perversa e compreensível. Comerciantes que penavam com roubos e extorsões viam no justiceiro um protetor informal. Moradores relatavam se sentir mais seguros quando o pé de pato estava na área. Do ponto de vista institucional, os rumores eram de vista grossa, policiais civis e militares que entendiam o papel do justiceiro e, no mínimo, não faziam um esforço para detê-lo com a mesma pressa que aplicavam a outros homicidas. O curta-metragem Pé de Pato, As Injustiças de um Cidadão Comum, realizado por jornalistas e lançado em 2020, recupera depoimentos de repórteres, fotógrafos e de figuras do sistema de segurança pública e registra exatamente isso. Havia aplauso popular e condescendência institucional. Segundo a coluna de Josmar Josino, da UOL, os produtores ouviram, inclusive, Michel Temer, então secretário de Segurança Pública da época, além de policiais e especialistas. Esse círculo virtuoso para Chico e vicioso para a lei funcionou por um tempo. Enquanto os mortos eram criminosos comuns, a lenda crescia. Enquanto os jornais contavam e a audiência vibrava, o sistema respirava aliviado. Alguém lá na ponta diminuía provisoriamente a sensação de insegurança, sem gerar custo político imediato, mas a lenda encontraria o seu limite. O limite se chama Estado e ele costuma aparecer quando um dos seus símbolos é atingido. Em meados de 1985, numa confusão de bar, Chico matou um policial à paisana. Há versões distintas sobre a cena. Alguns dizem que o agente reagiu ao ver um homem armado. Outros que Chico entrou já decidido a executar um bandido e o policial interveio. Parece que era um policial corrupto, mas era policial. E aí a gente sabe que a polícia tende ao corporativismo. Eles são treinados para serem corporativos. E aí você matou um policial, sendo ele bom ou ruim, ele é antes de tudo um policial. Então foi aí que as coisas se voltaram contra ele. E aí sim foi realmente perseguido, porque enquanto ele só estava matando bandido, existia um faz de conta ali, um finge que não viu e tal. Mas quando morreu um policial, a coisa ficou séria. O detalhe que unifica as narrativas é simples e devastador para o justiceiro. Um policial estava morto. A partir dali, o que era tolerado ou aplaudido virou uma caçada. A rota, a tropa ostensiva de elite da PM, entrou no rastro de Chico. A rua, que até ontem parecia sua aliada, virou um território hostil. Foi nesse cenário que o papel da mídia policial atravessou a ficção e entrou na história com força documental. Com medo de morrer em confronto, Chico decidiu se entregar. Não à polícia, mas a Afanásio. O gesto por si sintetiza a época. A figura do comunicador tinha alcance e poder de intermediação com o Estado. A audiência acompanhava. O risco de uma execução sumária caía quando o holofote estava aceso. Ele entrou no colocamos o Opala de ré, entramos na birosca dele, na garagem. Ele entrou no porta-malas. De lá nós saímos vagarosamente, tal, o pessoal lá gritando, aquela coisa toda, tal, pedindo proteção para ele. E de lá levei o Chico para a rádio na 9 de julho. A rendição aconteceu sob forte comoção popular. Centenas de pessoas teriam se aglomerado na porta da delegacia e mais tarde do fórum. O homem que tantas vezes fora ovacionado agora era réu. Fomos de mutirão de pessoas para 50, citando a palavra: queremos Chico Pé de Pato na rua solto. Mas infelizmente vieram para a delegacia, houve esse movimento, cercaram a delegacia, aqui acho que tinha mais de 300 pessoas, não lembro, mas tinha muita gente. Os números da ação de Chico nunca foram formalmente estabilizados em um relatório público que resistisse ao tempo e à disputa de versões. A própria filmografia sobre o caso costuma oscilar entre 50 mortes e cifras acima de 100, sempre com um ressalvo do teria.
O que está documentado, porém, é a sequência a partir da rendição, prisão em 1985, julgamento e condenação. A pena aplicada, citada em coberturas jornalísticas e memórias da época, foi de 6 anos e 8 meses por um dos homicídios, algo que até hoje provoca discussão. Seria uma resposta leniente diante de tantas suspeitas? Ou a justiça quis ficar no que estava no processo sem dar o peso a rumores? Independentemente da avaliação, Chico foi enviado ao sistema prisional paulista e ali ele encontraria o seu último capítulo. Em 27 de janeiro de 1987, Chico Pé de Pato foi morto dentro da penitenciária. O número de estocadas que o levaram à morte varia nas fontes. O verbete enciclopédico registra 91. Outros levantamentos jornalísticos falam em cerca de 50. A divergência importa menos do que o fato em si. Ele foi executado com extrema violência num ambiente teoricamente controlado pelo Estado. Foi um acerto de contas? Uma retaliação de criminosos, de policiais ressentidos, de inimigos feitos na rua? A resposta fechada nunca veio. O que veio com força foram rumores. Gente que jura que não viu o corpo, gente que garante que Chico teria sido retirado do radar e deixado ir para longe. Oficialmente, a história termina naquela tarde de janeiro de 1987, atrás dos muros do presídio. Entre o mito e os fatos, o que dá para afirmar? Do que a documentação disponível permite afirmar com segurança? Identidade e origem: Francisco Vital da Silva, nascido em 42, baiano, migrante em São Paulo. A atuação: ganhou fama por executar criminosos na Zona Leste. A quantidade exata é imprecisa, mas a percepção pública consolidou o personagem como o maior justiceiro de São Paulo. A virada trágica: matou um policial à paisana em 85 e passou a ser caçado. Rendeu-se a um radialista, o Afanásio, num dos momentos midiáticos mais simbólicos da crônica policial paulista. E o desfecho: ele morreu na prisão em 27 de janeiro de 87, esfaqueado. O número de estocadas varia conforme a fonte, de 50 a 91. O restante: quantos matou, de que modo organizava as suas ações, se recebia listas, quanto de apoio material recebeu, transita entre memória, boca a boca e recortes da imprensa popular. A reconstituição mais cuidadosa, anos depois, está em esforços jornalísticos e documentários recentes que tentam confrontar versões, ouvindo repórteres, fotógrafos e autoridades da época. Para entender Chico é preciso olhar para fora dele. A São Paulo dos anos 80 foi um laboratório brutal de violência urbana. Não que hoje seja tão diferente, né? A política de segurança pública oscilava entre o enfrentamento ostensivo e a incapacidade investigativa de chegar a autores de crimes comuns, especialmente nas periferias. A confiança no sistema era baixa e a sensação de impunidade era alta. Nesse ambiente, florescem figuras chamadas, não por acaso, de justiceiros. Alguns eram policiais que atuavam fora da lei, outros civis, como Chico, empurrados pela tragédia pessoal e legitimados pelo coro do bairro. A cultura da crônica policial, com rádios e jornais populares, amplificava essas narrativas, fazendo da violência um produto informativo e da catarse um entretenimento. O sucesso editorial do Notícias Populares e a audiência do Patrulha da cidade não são coincidência. São sintoma de uma cidade doente que consome histórias de vingança na mesma velocidade com que acumula vítimas de crimes nas esquinas. Nesse caldo, a convivência silenciosa de parcelas do aparato estatal encontra um terreno fértil. O documentário de 2020 e a coluna de Josino registram justamente esse contorno. Chico era aplaudido por matar bandidos e, em alguma medida, poupado, enquanto seu alvo eram os de sempre. Gente sem sobrenome famoso, sem advogado caro, sem comoção midiática ampla. Quando um policial aparece entre os mortos, a máquina se mexe com outra pressa. Esse duplo padrão não é exclusivo do caso de Chico, mas nele se torna visível. A rua aplaude até que a instituição sangra. Depois, a rua assiste à perseguição com o mesmo apetite. Outra razão para a sobrevivência do mito está na estética. O homem de chapéu e sobretudo que esconde armas sob o casaco. É um arquétipo facilmente reconhecível por quem cresceu vendo faroestes na TV aberta e ouvindo programas policiais no rádio.
Ele cabe bem no imaginário do herói sujo, que faz o que precisa ser feito, né? O anti-herói, como a gente fala hoje, né? O problema começa quando a estética engole a ética, né? A exceção vira regra. O próprio entorno de Chico reconhecia excessos e erros de alvo. Confundir um mal encarado com um criminoso era um risco permanente numa cidade onde a pobreza, informalidade e sobrevivência têm o mesmo figurino. É exatamente esse ponto no qual a narrativa deixa de ser apenas uma história de ação e vira uma tragédia social. A cultura pop ajuda a perpetuar esses personagens, né? Reels, podcasts, vídeos no YouTube, textos de portais de história recreativa, todos voltam a Chico como matéria-prima, o justiceiro que o Brasil esqueceu, o Punisher brasileiro, né, o assassino querido pela vizinhança. Cada nova versão adiciona um verniz, né, uma cifra, um detalhe supostamente inédito. O que não muda é o fascínio pelo limiar proibido, uma sociedade que oscila entre o Estado de Direito e a lei do mais forte, encontra nesses relatos um espelho desconfortável. Do ponto de vista jurídico, o caso encerrou-se com a morte de Chico. Do ponto de vista cultural, ele nunca terminou. Volta e meia ressurge em matérias, documentários, postagens e debates. Em 2020, um curta-metragem produziu a síntese mais honesta do paradoxo. Um homem que nasceu da falência do Estado e que, ao desafiar a lei, ajudou a corroer ainda mais a confiança no próprio sistema que deveria proteger sua família e seus vizinhos. Um homem aplaudido como solução que, no fim, virou parte do problema. Quando a justiça não chega, a tentação de terceirizar o castigo para um herói de ocasião parece sedutora. Por alguns meses, talvez anos, a sensação de segurança melhora. Os assaltos caem num pedaço da cidade, o recado parece dado, mas a conta vem. E quase sempre é alta, né? Porque a violência não é uma ferramenta precisa, ela não distingue com clareza o culpado com cara de culpado, né? Porque o herói, ele não responde a ninguém e cedo ou tarde ele erra. E ao errar, produz novas injustiças, porque o sistema que aplaude discretamente o justiceiro quando lhe é conveniente, o esmaga quando se sente atingido. A história de Chico Pé de Pato é, portanto, menos sobre um homem e mais sobre um contexto. Migração, cidade desigual, imprensa que transforma dor em narrativa, Estado que falha, vizinhanças que aplaudem atalhos. É compreensível que um pai, um marido, um comerciante estoure, exploda após ver a sua família destruída. É humano. O problema é o passo seguinte, transformar a dor em um método. A partir daí, a cidade passa a existir num fio tênue entre vingança e lei. E quando esse fio arrebenta, o que sobra é o que vimos em 27 de janeiro de 87. Morte dentro do presídio. Silêncio de testemunhas, versões que nunca fecham. O mito persiste justamente porque o problema que o criou continua em aberto.